Detoxify, por mim, Silvio Renê. Estamos aqui juntos para conhecer esse produto com uma certa profundidade. Detoxify é um suplemento nutricional, ele é um alimento funcional, certo? Você não tem nenhum problema em dizer que ele é um alimento funcional. Olha, ele é um alimento encapsulado, tá? Encapsulado. Você pode dizer, isso é uma nutrição funcional, isso é um alimento encapsulado, que é exatamente o que ele é. E alimento feito do quê? Ele é feito de colina, selênio, lecitina de soja e clorela, certo? Bom, se você usasse só um suplemento de colina, você teria só os benefícios da colina. E aí, é importante que você saiba que no Detoxify você tem 100% do que você precisa diariamente de colina. Então, 100%, certo? IDR da colina. Então, você tem 100% do IDR da colina. O som está picotando? Está com eco? Será que é porque está muito alto? Cícero falou que está 8. Para os outros, como é que está? som 10. Manuel, ok. Catarina, Criciúma. Maravilha. 19, fantástico. Então, se você toma, por exemplo, o suplemento de selênio, você teria só os benefícios do selênio. E no nosso caso, aqui também tem 1% do IDR do selênio, tá? IDR do selênio. Todo mundo sabe que IDR é o índice de Action, né? Ou seja, recomendado de ingestão, ou seja, é aquilo que você precisa diariamente. Tomando 2 cápsulas desse produto, você tem 100% da colina, 100% do selênio. Mas o importante é que você saiba que quando você toma um suplemento que tem esses 2 elementos, a colina e o selênio, eles vão interagir entre si. Interagindo entre si, além dos benefícios da colina, além dos benefícios do selênio, você vai ter os benefícios dos 2 juntos. Só que não é só colina e selênio, é colina, selênio, lecitina de soja, que está aí como emulsificante, mas está aí, ou seja, ele está presente na cápsula, e a clorela. A clorela que é considerada um superalimento. Exatamente o que eu te falei, tá? A clorela é considerada um superalimento. Alguns dizem que ela é uma alga, outros dizem que ela é um ser unicelular, né, que é um vegetal, mas todos os especialistas concordam que ela é uma alga unicelular, com uma única célula, e já vamos falar a respeito disso. A colina, ela é um lipotrópico e também pertence à família do complexo B. Então, se você pegar as vitaminas todas do complexo B, você vai ver que elas não são todas dentro de uma lógica, mas como todas atuam, interagem, têm semelhanças, então para arrumar, colocou-se ali todas as vitaminas do complexo B como vitaminas com o nome B. Então, a própria colina faz parte, né, desse processo, chamada de vitamina H, também participa aí da estrutura do complexo B. Lipotrópica, ou lipotrópico, porque ela atua diretamente no metabolismo das gorduras, de uma forma muito específica, certo? O cérebro, você está vendo aí dizendo que ela é uma das poucas substâncias capazes de romper a barreira cérebro-sanguínea. O cérebro é tão importante para o corpo, porque controla todas as funções do corpo, que o próprio corpo, a natureza fisiológica, criou uma barreira de proteção que nós chamamos de barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica, lembrando que hemato é igual a sangue, encéfalo é igual a cérebro. Às vezes eu escrevo um pouco errado aí, porque aqui é bem pequenininho para digitar, e às vezes eu não consigo nem ver o que estou digitando. Então, assim,
O encefalocérebro, então, quando você fala uma barreira hematoencefálica, nós estamos falando de uma barreira de proteção do cérebro, para que qualquer corpo estranho, ou micro-organismo, ou substância estranha que esteja presente no sangue, não seja lançada no tecido cerebral. Então, aquilo que o corpo não conhecer não passa para o cérebro. Então, muitos nutrientes não passam para o cérebro porque não vão agir no cérebro. Então, uma das poucas substâncias capazes de romper essa barreira cérebro-sanguínea ou hematoencefálica é a colina. E quando ela passa do sangue para o cérebro, ela age imediatamente estimulando as células do cérebro a funcionarem melhor, estimulando a memória de curto e longo prazo, fazendo com que a pessoa consiga ter maior concentração, sabe? Prevenindo doenças, as chamadas doenças degenerativas do cérebro. É maravilhoso, gente. Vocês não têm, por mais que eu pudesse falar aqui, é bastante complicado mergulhar profundamente em como a colina age quando entra no cérebro. Ajuda a controlar a formação do colesterol, auxilia na transmissão de impulsos nervosos, especificamente os impulsos cerebrais, na formação da memória. Por isso que pessoas que estão ficando com a demência senil, as pessoas com a idade, algumas pessoas chamam aqui no nome broco, né? Tá ficando broco, tá ficando já sem memória. Isso é demência senil. Senil tem a ver com a idade, demência tem a ver com a falta de memória. Então, essa perda de memória pela idade, e algumas pessoas têm isso de forma broaca, né? Então, assim, algumas pessoas vão perdendo parte da memória pelo envelhecimento precoce, outras pela falta de atividade. Por isso que é recomendado para pessoas idosas fazerem palavras cruzadas, buscarem exercitar o cérebro, a leitura, porque isso faz com que as conexões das células do cérebro se multipliquem. É possível fazer isso mesmo em idade avançada, de forma que as pessoas terão sempre um cérebro jovem. Então, vai prevenir a demência senil, e as pessoas que já têm demência senil vão sentir um alívio bastante interessante. Aqui é bobice, é bobo, né? Equipe Black Diamond. De onde você é, o Black Diamond? Bobice, a pessoa idosa já, né? É fantástico como esse Brasil é Tangará. Tangará do Norte, me parece, né? Mato Grosso. Ajuda a eliminar toxinas e medicamentos do organismo, auxiliando o fígado. Então, você conhece pessoas tensas, diabéticas, as chamadas doenças crônicas não transmitíveis. Ó, DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. Pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, pessoas que têm esclerose múltipla e outras doenças que se cronificam, certo? E tomam remédios durante muitos anos. Então, quando você toma remédio durante muitos anos, você acaba sobrecarregando o fígado. E aí você precisaria, logicamente, de um suporte para isso. E a colina tem esse papel. Maravilha. Ajuda a eliminar toxinas de medicamentos e produz um efeito calmante. Principalmente, não sei se você conhece alguém, quando fica nervoso, começa a ter tremor. Esse tremor nervoso, em São Paulo é caducando, isso mesmo. Aqui também na Bahia se fala caducando ou broco. Né? Pessoas com senilidade, né? Com a falta de memória pela idade. Então, pessoas que têm, por exemplo, um padrão de nervosismo, que quando der um pico, falta memória, baixa oxigenação e tem até tremor nas mãos e na face, quando usa a colina, sente uma diferença muito grande. Então, acaba tendo um autocontrole melhor. Coadjuvante no tratamento do Alzheimer. E esse produto tem vários até lesados, exatamente. Essas pessoas, elas encontram um produto que vai estar tomando para desintoxicar o fígado e de repente vai estar melhorando a memória. E se você encontra alguém que é estudante, que precisa, às vezes, precisa estar estudando muito para concurso, etc. e tal, aí você recomenda para ele o Right Now e o Detoxify. E aí você vai ter uma combinação perfeita.
Você conhece alguém que está, de repente, com um alto padrão de irritabilidade e nervosismo. Aí você recomenda um lançamento da Acmus, que vai estar saindo aí já temos isso no catálogo novo, mas eu não posso ainda falar, que é um poderoso calmante, junto com o Detoxify. Então é maravilhoso. A colina também deve ser tomada junto com outras vitaminas do complexo B. Então, como ela faz parte do complexo B, e você tem isso no nosso produto, como é o caso da clorela, que é rica em vitaminas do complexo B, você vai estar tranquilinho aí, certo? Já falei aí das pessoas que tremem quando ficam nervosas, adolescentes podem usar? Pode e deve, Valdenora. Principalmente adolescentes que fazem uso de grande quantidade de alimentos gordurosos, né? Frituras, hambúrgueres, batata frita com cheddar e bacon. Então, assim, essas pessoas precisam porque tem uma sobrecarga hepática desnecessária. Ok? Se estiver tomando com lecitina, segundo Mindel, que é um grande autor em nutrição, essa pessoa vai precisar suplementar cálcio para que não comprometa o fósforo, certo? Nosso produto tem lecitina, mas não precisa se preocupar, porque a presença da lecitina aí não é como suplemento, é apenas como emulsificante, então não vai interferir. Eu digo porque de repente você vê isso na literatura, ou um médico questiona isso, muitas vezes o médico não conhece nutrição, médico nutrólogo, ou pode ser um nutricionista atualizado, ou um naturopata com especialidade em trofoterapia, que é o uso do alimento, ou um naturopata que tem especialidade em nutrição multifuncional, celular, que é o uso de suplementos. Então, talvez ele tenha essa informação. Então, precisa estar bem atento que, no nosso caso, a lecitina não é um suplemento. Ali você não tem 100% do IDR diário, você tem ali um emulsificante. Como emulsificante, a pequena quantidade vai até atuar para ajudar a transformar o colesterol em energia, mas não vai interferir, tá, no equilíbrio do fósforo. Isso no âmbito intestinal. Uma alimentação saudável complementará as fontes de colina. As pessoas que consomem gema de ovo, miolo de boi, coração bovino, verduras e folhas e leveduras, como a levedura de cerveja, germe de trigo. Mas, infelizmente, você e eu sabemos que a grande maioria das pessoas não ingerem isso, e quando ingerem, uma vez ou outra, não é com muita frequência. A gema do ovo, por exemplo, as pessoas vão lá e compram aquele ovo branco de granja, e aquilo, infelizmente, tem mais antibiótico e hormônio do que elementos benéficos, então acaba não sendo saudável. Para as pessoas que consomem bebida alcoólica, um suplemento com uma colina é simplesmente obrigatório, uma vez que a sobrecarga hepática é gigantesca e aí precisa mesmo ajudar no controle da sobrecarga. O selênio, que também tem 100% daquilo que você precisa diariamente e tem uma função fantástica. Nós temos aí, acho que são 4 lâminas sobre o selênio. O selênio, que é um antineoplásico, ele é fantástico. Neoplasia quer dizer células cancrosas. Preciso que você preste muita atenção no que eu estou dizendo agora. Eu não estou dizendo para você que o Detoxify é um cancerígeno, que quem tem câncer vai tomar e vai ficar curado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a carência de selênio aumenta em muitos riscos de desenvolver células cancerosas. Que pessoas que mantêm os níveis de selênio regulares na circulação sanguínea vai ter o que se chama de apoptose, que é a morte da célula no tempo natural, de forma natural. Isso não vai comprometer e dessa forma as células não vão estar se duplicando erradamente, nascendo ali as células cancerosas, tá bom? Eliana de Vila Velha está dizendo que o som dela não está bom. Você quer que eu aumente a tela? Eu aumento para você. Melhorou agora? Maravilha. Certo? Então, o selênio é importantíssimo para muitos níveis de células. Eu falei da apoptose, está vendo aí, né? Uma vez que é a manutenção do ciclo da vida real. As células nascem e elas se reparam. E elas morrem, dando lugar a uma célula nova. Todos os dias acontece um processo natural. Quando nós interferimos nisso,
é super complicado. Aí vem muitas das doenças referentes. E a mais conhecida e mais assim, terrível delas, para nós seres humanos, é o câncer. Tá? Quando ela começa a se duplicar erradamente, aceleradamente, e não morre no tempo certo, nascendo o que se chama de célula imortal. E ela vai se duplicando, aumentando, e aí depois outras células que vão se formando ao redor dela vai sufocando ela, ela cria uma veiazinha para se alimentar de glicose do corpo, chamada angiogênese, né? Angio quer dizer veia, o vaso, e gênese quer dizer origem, então ali ela origina um sistema de se alimentar do seu corpo, e as células juntas crescem, crescem, viram tecido, daqui a pouco vira um tumor. Se esse tumor puder migrar para outros órgãos do corpo, ele é considerado uma célula maligna, ou um tumor maligno. Se caso ele não possa se mover de uma área para outra, é considerado um tumor benigno. A depender do tamanho do tumor e do comprometimento do órgão, é possível ter o que se chama de margem de cirurgia, certo? Muitos tumores podem ser prevenidos, tá bom? Ou seja, de forma preventiva, a pessoa pode criar um ambiente desfavorável ao desenvolvimento de células cancerosas. Depois que o câncer estiver instaurado, o ideal é que a pessoa busque, logicamente, apoio nutricional, com suplementos, sempre orientado de um profissional, e também apoio médico, para que você possa ter ali o tratamento adequado. Então, olha o tempo que eu gastei para você entender que eu não estou dizendo que isso aqui é uma promessa de cura de câncer. Mas a prevenção do câncer, qualquer pessoa que estude sabe que o selênio ele é crucial para também combater os danos causados na regeneração do DNA, certo? As células ali que tem a estrutura, que tem as informações que vão dizer à célula como é que ela se comporta. Então, quando causa dano ali, isso traz uma série de consequências super ruins para o corpo. Da mesma forma que esse antioxidante cria uma substância super importante para o processo antineoplásico ou anticancerígeno, que é o nascimento do superóxido dismutase. Essa palavrinha que você está vendo aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, superóxido dismutase. Eu posso pintar em cima, deixa eu ver. Se pintar em cima fica cobre, né? Pois é, fiz besteira. Então deixa eu voltar. Vou riscar só embaixo. Quando você... Deixa eu ver se tem marca-texto aqui. Não tem não, né? Isso aqui é uma borracha? O que é isso aqui? Ah, é para apagar. Eu estou aprendendo a fazer umas coisinhas aqui agora. Estou futucando ao vivo a coisa. Bom, vou passar uma linha aqui embaixo. O superóxido dismutase é um antioxidante fundamental para o processo de impedir que as células sejam destruídas ou que elas se desenvolvam se tornando células tumorais. Melhora a resistência imunológica, o que ataca as células também cancerosas e também ataca os chamados injuriantes, são micro-organismos, são vírus, bactérias, então é muito importante. Regula o sistema endócrino. Daqui a pouco você vai ver que ele está intimamente ligado com dois hormônios que são fundamentais para o metabolismo, T3 e T4, que atuam na tireoide. Então, a tireoide é uma glândula endócrina, né? Ou seja, endócrina ou glândula endócrina são partes que tem no nosso corpo, como é o caso da nossa suprarrenal, é o caso da nossa tireoide. Ali são secretados ou produzidos pelo corpo hormônios, certo? A Patrícia está perguntando se pessoas que sofrem com câncer e ainda não fazem tratamento pós-quimioterapia, se tem alguma contraindicação, uso devido, possa tratar medicamento. Não tem nenhuma contraindicação, Priscila. Inclusive é importante. Uma pessoa, por exemplo, que está fazendo quimioterapia, está tomando o Detoxify, vai sentir menos enjoo, né? Vai sentir menos cansaço físico. É muito importante. Esse é um produto que eu tenho grande carinho e respeito. Então não há nenhuma contraindicação e é super importante. É indicado a partir de que idade?
Karina, eu costumo dizer o seguinte: todo suplemento é indicado para crianças a partir de 12 anos, sempre sobre orientação. Crianças abaixo de 12 anos, todo o processo é rápido, transformação, que o correto é a gente nutrir bem essas crianças com alimento de origem, procurar alimentos com origem orgânica, e aí tem algumas opções. Então, eu não vejo necessidade de uma criança estar usando o Detoxify. Tem uma criança de 15 anos, então o correto seria lá já na saída da adolescência para início da idade adulta. Mas acima de 12 anos, se você tem uma pessoa com um quadro realmente de falta de memória, com deficiência de aprendizado por carência de memória, por grande quantidade de. Porque ao mesmo tempo que a gente fala para a criança não usar um suplemento, ela come batata frita, se entope de milkshake, se acaba nos biscoitos recheados. Então, não tem problema nenhum. Só que eu recomendo o seguinte: crianças abaixo de 12 anos, sempre procure orientação profissional, certo? Outra coisa que é importante que você saiba são as dosagens, porque assim, quando a gente fala de uma criança, tá? Quando a gente fala de uma criança, aí a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, acima de 9 a 13 anos, então você deve usar apenas uma cápsula. Até os 18 anos, uma cápsula ao dia. Então, acima de 18 anos, 2 cápsulas ao dia. Eu fiz um intervalo porque eu fui consultar aqui um Atlas de Nutrição, para não falar bobagem, tá? Eu consultei o Atlas de Nutrição de HK Biesowski e PP Green. São pessoas assim, são escritores de renome internacional da editora Arte Média. Então, eu tive esse cuidado para não estar falando bobagem. Então, acima de 18 anos, por 2 cápsulas, de 12 a 18 anos, uma cápsula, tá bom? Quem tem gastrite crônica com erosão em tratamento, pode tomar Detoxify. Meu filho tem 14 anos, pratica esporte, estuda de manhã à tarde. Pode? Se houver necessidade, Valdênia, você não tem que dar um Detoxify, você não precisa. Se eu tivesse um filho de 14 anos que pratica esporte, eu daria para ele, entre as refeições, shake. Entendeu? Shake. Não daria Detoxify, se não tem necessidade. Entendeu? Com 14 anos, ele pratica esporte, é uma alimentação saudável, complementaria com o shake. Para emagrecimento, só o shake resolve ou tem que tomar algum produto? Bom, vamos avançar aqui, daqui a pouco a gente fala de emagrecimento. Na perda de peso, como você está vendo, as doenças cardiovasculares também é uma prevenção. E na perda de peso, como ele interage com o T3 e o T4, ele tem forte influência para que regule o metabolismo, de forma que esse metabolismo ajude no processo de queima de gordura. Mas lembre, um balde em que você faz um furo, preste atenção, se você pega um balde e faz um furo que sai 1 litro por hora, e você coloca 2 litros por hora, então vai ficar sempre sobrando 2 litros. A tendência é você transbordar. Se o corpo humano que não transborda para os lados, né, com a gordura. Se o corpo tem uma dieta de 1.600 calorias dia, tá? 1.600 calorias dia. Aí alguns dizem que é 2.000, então deixa eu colocar aqui 2.000, para depois ninguém ficar aí querendo me crucificar. Então, 1.600 a 2.000 calorias dia, e a pessoa come 3.500, meu amigo, para onde vai 1.500 calorias? Não vai sumir no espaço, vai se reservar ali como gordura. Aí faz isso durante anos e anos, da noite para o dia, ele para com tudo e começa a tomar shake. Aí o corpo diz, opa, está passando fome. Começa a converter tudo que aparece em gordura, pensando que a pessoa está passando fome. Então nós vamos preparar aqui uma palestra sobre como emagrecer com saúde. Aliás, eu já até fiz isso, né? Até fiz isso. Mas shake também ganha massa muscular, não é só emagrecimento. Também, José. Vamos lá. Ganho de massa muscular. O shake também. Então, se você recomenda a alguém
que está ganhando massa muscular e você recomendou usar o shake entre as refeições, você pode indicar também o detox, porque ele é uma fonte de selênio que ajuda no ganho de massa muscular. Por que isso? Porque o selênio auxilia na melhora da recuperação do estresse causado em treinos, tá? Em treinos em que os músculos são fadigados, são ali precisam ser reconstruídos com velocidade. Então, auxilia nesse processo, fazendo com que você melhore esse desempenho. E aí, se imagine se a pessoa estiver usando uma roupa da Solange, uma roupa da Nove Fitness, aí isso acelera vertiginosamente. Aí a pessoa vai ficar feliz da vida com você, tendo músculos bem definidos. Eu já falei que o selênio ativa as enzimas T3 e T4, né, que são dois hormônios que atuam na tireoide. A vitamina E tem que estar presente com o selênio, porque o selênio e a vitamina E, o selênio repara a vitamina E e a vitamina E garante que o selênio não oxide. Aliás, anote essa informação porque ela é muito importante, tá? Selênio é um mineral traço. Ou seja, o que é um mineral traço? É um oligoelemento. O que é um oligoelemento? É encontrado no corpo em quantidades mínimas. Certo? Se a pessoa tiver grande quantidade de selênio, vai se intoxicar e vai passar mal. Então, a quantidade de selênio tem que ser a mínima. E você tem ali 100% em 2 cápsulas diárias. Certinho? Maravilhoso. É poderoso antioxidante, já falamos sobre isso, previne o retardamento e envelhecimento das células, principalmente seria com a colina, como nós já falamos. Homens parecem precisar mais de selênio do que mulheres. Por quê? Porque grande quantidade de selênio está presente nos testículos, que são chamados gônadas. Né? São as gônadas. As mulheres têm lá os ovários, os homens têm os testículos. Então, os testículos guardam grande quantidade de selênio. Então, a cada orgasmo, no sêmen se perde grande quantidade de selênio, como no sangramento se perde ferro. Então, é recomendado que homens que sejam sexualmente ativos, e tem pessoas que são excessivamente ativos, então essas pessoas elas precisam, logicamente, estar suplementando o selênio com mais precisão. Se você está tomando Right Now e você está meio descontrolado, bancando lobisomem, então não esqueça de estar tomando o Detoxify criteriosamente todos os dias, tá bom? Isso é muito, muito importante. Porque às vezes a pessoa está tomando o Right Now e aí virou um verdadeiro vampiro da noite, né? Todos os dias quer morder a mulher morder o homem. Então o que é que acontece? Diante desse fato, se está todos os dias ou com muita frequência ali, tem gente que quer mais de uma vez no dia. Ejaculando, então vai perder selênio, certo? Da mesma forma que a mulher precisa de mais ferro porque menstrua todo mês. Então são informações que são importantes, certo? Alivia as ondas de calor no período da menopausa, naquele período que a mulher fica fogo, e até na TPM também. Previne tratamento de caspa e seborreia, psoríase nervosa, dermatite atópica, os problemas de pele como um todo. Favorece a prevenção e ajuda no tratamento de câncer, já falei sobre isso lá atrás. E previne aterosclerose. Não confunda aterosclerose, ateros com artérios. Artérios. Tá bom? Artérios é o enrijecimento ou entumecimento das artérias. Ateros vem de ateroma, que é placa de gordura. Então, quando o ateroma se forma, nós temos uma aterosclerose. Porque tem pessoas que misturam. Aliás, eu estava lendo um livro, um site, um blog, e lá estava falando que a arteriosclerose, eu falei, está errado, não é arteriosclerose, é aterosclerose. Está até aqui na minha frente, arteriosclerose. Ambas são doenças, ou seja, é muito comum você ver
blogs, ainda bota biografia aqui, tá? Ou seja, a pessoa vai lá e escreve. É um blog até de biomedicina e não devia estar errado. Mas enfim, né? Pode acontecer, alguém tem que explicar a diferença. Então, previne a aterosclerose, que é a formação de placa de gordura, e com isso vai estar prevenindo doenças coronarianas, cerebrovascular, que são as doenças que atingem o cérebro com relação às veias, os vasos que nutrem o cérebro, certo? Então, melhorando a elasticidade da pele, impedindo que aconteça um derrame cerebral, né? O derrame cerebral agora é chamado de AVE, que é acidente vascular encefálico. Para vocês depositarem dinheiro, viu? Que a conferência não inclui falar além do Detoxify. Certo? Olha aí a clorela, gente. Essa é uma foto belíssima de cápsulas de clorela. Clorela que é uma alga simplesmente maravilhosa. Uma pausa para beber uma aguinha. Essa pausa que você viu aí foi eu bebendo água. Podia fazer o barulhinho, né? Pai gol, pai gol, pai gol, pai gol, da água caindo. Quantos miligramas tem em cada cápsula? Quantos miligramas de quê, minha amiga? Porque você tem microgramas de selênio, você tem miligramas, então é outra coisa. Eu não tenho colega, não tenho apetite sexual. Givaldo diz que tem um amigo, que tem um colega que não tem. Engraçado que todo mundo diz que é um amigo, né? É um amigo que não tem apetite. Toma Ratinal, meu filho. Toma um de manhã, um de tarde. Se demorar demais, toma 2 de manhã, 2 de tarde. Você vai ver lá que o bicho pega. E aí funciona. E se demorar muito, você mete com alho. Você toma 2 Ratinal, uma hora depois você toma 2 alho. E aí você manda os meninos para aquela sogra. Vai bater uma laje lerda todo dia. Certo? Vamos que vamos. Olha a clorela aí. Eu vou aumentar para você. Eu sei que você vai pedir. Aumenta aí. Né? Já está grande, né? A clorela que é uma alga unicelular, né? Considerada uma alga muito antiga. É considerado o ser vivo mais antigo do planeta. Certo? É super rica, muito rica em nutrientes. É considerado super alimento. Pra vocês terem uma ideia, a clorela ela tem mais proteína do que a carne de boi, mais proteína que o leite, mais proteína que soja, mais proteína que tofu, mais proteína que trigo. Então é muito rica em proteína. Para as pessoas, por exemplo, que são vegetarianas e que querem aliviar um pouco o consumo de carne, e aí encontram na clorela uma excelente oportunidade. Márcia pergunta se pode tomar, se elimina a gordura do fígado. Detoxicamento medicamentoso. Ah, tá. Sim, eu falei disso no começo, Márcia. Né? A pessoa que tem hepatite medicamentosa, ou mesmo uma sobrecarga hepática, né, pelo uso de medicamentos. Foi o que nós falamos logo no comecinho. Todas as pessoas que tomam medicamento prolongado, ou porque é crônico, ou porque o tratamento é prolongado, é importantíssimo que tomem, porque... Não, tudo bem, Márcia. Porque é muito importante para justamente aliviar essa carga, esse impacto sobre o fígado, certo? Meus amigos, eu quero fazer um apelo a você. Se for necessário a gente fazer conferência todos os dias, a gente faz. Mas vamos lotar essa sala e vamos convidar as pessoas. Mas não pode acontecer o que aconteceu dia 8, porque se na terça-feira a pessoa chega na sala e não tem ninguém, simplesmente as pessoas não voltam mais porque perde a credibilidade. Então, quando isso acontecer, passe zap, mande e-mail, ligue para o telefone das pessoas, mas dá um jeito de você mesmo colocar alguém na sala. Ligue para as pessoas para que isso não volte a acontecer, tá bom? O Rui Holanda está se queixando do som. Ei, som. Tá perfeito, né? Estou vendo aqui o meu áudio funcionando, certo? Bom, os primeiros estudos científicos com a clorela datam da época da Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra começou em 1939 e acabou em 45. De 1939 até 1945. Então, no meados do século passado, muitos estudos.
e aí você vai ver que é uma alga super rica em ácido glutâmico, aspartático, vitamina B1, B2, vitamina C, clorofila. Ou seja, não vale nem vou me alongar nisso aqui. O produto que ajuda no tratamento de hipotireoidismo, você está diante dele, um produto excelente, porque o selênio, como nós já falamos aqui, ele atua no T3 e no T4. Tanto o hiper quanto o hipotireoidismo vai ter no selênio um suporte para ajudar a regular a secreção do T3 e do T4, que regula as funções do TSH da tireoide. Então, preste atenção, nós não estamos falando de um remédio para hiper e hipotireoidismo. Estamos falando de um mineral traço presente nesse produto, que é o selênio, e o selênio, ele ajuda a regular o T3 e o T4. De vez em quando eu estou observando aqui que está sumindo realmente o áudio. A conexão parece estar oscilando aqui. Ó. Depois tem que ver com a GVT o que está acontecendo aqui. Eu fico olhando, ó, e sumiu agora. Tem muitos ventos aqui, mas a GVT é cabo, né? Não é antena, a internet. Então, não justifica. Mas tem muito vento aqui em Salvador hoje, não justifica não, tá sem som, né? Deixa eu clicar no botão e clicar de novo. EA som. Não sei se isso melhora. Deve ser aí mesmo, Silvio, que a minha conexão na internet não caiu. Não, a minha também não caiu não, tá lotada, mas o sinal de vez em quando deve oscilar, eu vou pedir só que faça uma revisão aqui. Talvez está tudo bem, certo? Bom, é um suplemento ali considerado altamente desintoxicante, elimina metais pesados, elimina substâncias agrotóxicas, fertilizantes nas células, ele faz uma troca de minerais, riquíssimo em minerais. Então, por ser muito natural, ele ajuda a regular o pH sanguíneo, certo? Ajuda a melhorar o processo digestivo. Então, é maravilhoso. Então, pessoas que tomam o detox sentem logo como melhora o processo digestivo. Gente, é fantástico. E aqui eu fiz algumas colocações. Hoje à tarde eu apresentei esse treinamento. Eu estou vendo aqui que a Sueli está presente na sala, não está? Coloca um oi aí, Sueli de Salvador, estava presente comigo hoje à tarde. Tá? Está presente na sala, Sueli. E a Sueli Barreto está aqui, junto com Marcos Jonatas. Estávamos juntos à tarde no treinamento da escola de na Escola de Negócios da Universidade de Agnos, e ele viu esse treinamento. Nós já fizemos algumas reflexões. A clorela, que é indicada para estimular o sistema imunológico na convalescência de enfermidades, para prevenir seu aparecimento da convalescência, né? Em enfermidades, pessoas que ficam muito fraquinhas. Nos estados de carência alimentar, pessoas que estão, por exemplo, que acabaram de fazer um pós-bariátrica excelente, no auxílio de regime de emagrecimento, então pessoas que querem emagrecer, quando desintoxicam antes e logo depois, ajuda a não voltar a engordar com facilidade, nos distúrbios digestivos e cardiovasculares, seja ele qual for, nos casos de anemia, porque ela é um alimento muito rico em ferro, muito, muito legal, combate a fraqueza e debilidade, combate o estresse, na ansiedade, no envelhecimento precoce, nos casos de demência senil, é fantástico. Só de ouvir falar, imagine. Pois é, e isso é uma coisa que me encanta na Acmos, porque poderia ser só um produto de qualquer, mas não é. A companhia, ela investe muito em qualidade. E eu conversei com a engenheira de alimentos, a doutora Ludmilla, pessoalmente, para tirar algumas dúvidas que eu tinha, e é impressionante. Certo? Eu não quero emagrecer, Sniff. Não tem problema, amigo. Você não vai emagrecer se você não quer. Aí você toma ele com outros fins, certo? É indicado no período gestacional, na lactação, para prevenir anemia. Então, a mãe, por exemplo, que toma durante o período gestacional, vai estar prevenindo anemia, durante a amamentação também ela pode, mas aí quando você recomendar para uma mamãe que está amamentando, sempre peça que ela procure o médico para garantir que pode. Eu, por via de regra, já digo que não há nenhum problema, nenhuma contraindicação. Mas a gente já sabe se essa paciente teve uma diabetes gestacional, uma hipertensão gestacional, ou por algum motivo está com alguma contraindicação. Então, toma cuidado, certo?
Sim, sim, Alisson. Esses slides todos vão estar disponíveis para download e com o manual de treinamento, que eu acho importante. Tudo isso está sendo preparado, tá? Isso é importante. Essa alga é tida como um alimento completo, foi por isso que serviu de suplemento durante a Segunda Guerra Mundial, sendo utilizado atualmente como suplemento nutricional pelos astronautas da NASA em suas viagens espaciais. Você quer se alimentar como astronauta da NASA, então tome Detoxify, tá bom? Aí a biografia que faltou umas 4 biografias. Quando a gente fizer a revisão final, a gente vai ter tudo isso aí disponível para vocês, certo? Meus amigos, esse é um produto fantástico, eu recomendo, por favor, não deixe de usar. Quem vai fazer um programa de emagrecimento, tome. Quem vai fazer um programa de ganho de massa, tome. Eu até falei, não sei quem foi que disse que não queria emagrecer. O selênio, ele atua no processo de construção também. Quem tem cirrose hepática deve tomar, pelo amor de Deus, precisa de cérebro. Precisa, certo? Esse produto é maravilhoso. Ele tem outras atividades que eu podia citar aqui, mas o objetivo é focar no papel de desintoxicação sistêmica, ou seja, o papel que ele tem de promover uma ação de limpeza, de regular o pH do sangue. Então, um sangue com pH regular, ele vai nutrir as células de forma mais eficiente. Os benefícios são muitos. Gente, são 23 horas e 3 minutos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Dizer que nós vamos estar aqui fazendo um sucesso tremendo. Estou levando aí a proposta para fazermos toda terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta, terça e quinta. Para a gente poder estar aí compartilhando essas informações e logo, logo também compartilhar com vocês treinamentos que eu também gosto na área de negócio, certo? Deixa eu ler aqui alguns textos. Silvio, eu quero muito mesmo saber das informações de produtos. Eu tenho que anotar, logicamente, Adilson. E quando você participa muito de muitos treinamentos, vai entrando na cabeça, né? Ninguém aprende as coisas da noite para o dia. Não quero atrapalhar o andamento do assunto de tela, mas tenho uma dúvida a respeito do álcool e da água. Do aqua? Deixa eu entender aqui essa pergunta. Do álcool e da água, componentes do Fresh. São meramente veículos ou há outra finalidade? São só veículos, né? É o álcool de cereal, né? Álcool de cereal, em que são dissolvidos, por exemplo, o mentol, por exemplo. Então, é um veículo apenas para que conduza, senão vai cristalizar o mentol, por exemplo. Então, é só um veículo, não há riscos de trazer dor de cabeça, de flash ice. Por quanto tempo, não entendi. Tomo ele, mas o shake, se eu puder tomar. Estou apaixonado por todos os benefícios. Tomo ele e mais o shake. Você pode tomar ele sempre entre as refeições e sempre tem uma hora de diferença do que você vai fazer, né? Se é uma outra cápsula, às vezes a pessoa quer emagrecer e está tomando, por exemplo, Extreme 10 horas, então toma ele de manhã, depois toma ele no meio da tarde, 1 hora ou 2 antes do Lipo Extreme. Sempre faça assim. Não quero atrapalhar da tela, mas... Já. Parabéns, professor, muito obrigado a você, Yolanda. Maravilha. Bom, é isso aí. Eu quero dizer que foi um prazer gigantesco. Eu não posso só agradecer primeiramente a Deus. Estou vendo aqui algumas dúvidas ainda. Que música sensacional. Valeu, Silvio. Legal. Agradece. O material vai estar logo a logo disponível no site. Eu não sei se vai ser no site ou se vai ser dentro do escritório virtual. Eu vou recomendar que seja dentro do escritório virtual para que as pessoas baixem como empresários. Curiosos, baixem e de repente façam uso disso sem o devido treinamento. Certo? Eu até vou recomendar que as pessoas que baixem, elas tenham condições de extrair daí melhor informação. Eu vou sugerir algumas ideias para a empresa, tá bom? Pode fazer perguntas? Pode, a gente está no final aí, você pode perguntar o que você quiser. Uma cliente quer saber se é indicado para quem tem fibromialgia. Palmilha? Sim, com certeza. Se for palmilha. Se for Detoxify, também é importante. E aí tem outros produtos também para fibromialgia, né? Ômega 3 é um deles.
Fantástico, fantástico, fantástico. Gente, de coração, o Magnum Plus também é bom para quem tem fibromialgia, certo? Fantástico, fantástico. É provável que a gente, todas as terças e quintas, estejamos juntos, né? Vou estar em Manaus com vocês, tá? A gente precisa ter uma dieta muito pobre em duas substâncias que eu vou escrever aqui. Seja ela quem for, pede para fugir de alimentos industrializados. Dos alimentos que contêm açúcar, não sei se é bolo, tudo que tiver açúcar, tenta evitar. E fugir do glutamato monossódico. Monossódico. Que está presente, por exemplo, no caldo quinó, no sazon, em muitos alimentos industrializados. Você pega um pacote de salgadinho e tem lá glutamato. Então, foge disso como o diabo foge da cruz. Tá bom? Gente, sucesso e até a próxima oportunidade, se Deus assim quiser. Tá bom? A mídia indica os beberrões, nós indicamos a Detoxify. Um dia, Cícero, numa aula de anatomia, o professor falou assim: ao final me pergunte o que é bom para a celulite. E aí, a pulseira é excelente para fibromialgia, sim, com certeza. Desculpe ter. É perfeita para fibromialgia. A pulseira e as roupas, certo? Aí o professor falou: no final da aula me pergunte o que é bom para celulite. E aí as mulheres ficaram enlouquecidas. No final perguntou para ele, ele falou: cerveja. Ah, mas cerveja para celulite, professor? Exatamente. Você já viu alguma propaganda de cerveja? As mulheres aparecerem com celulite, com estria? Então, tomem cerveja, vocês vão ficar igualzinho aquelas mulheres das propagandas. Ou seja, eles não dizem e não expõem a verdadeira imagem de quem consome bebida alcoólica